Para MM, melhor IPCA+, 2035 ou 45? Obrigado. MM significa marcação a mercado. Então vamos lá. O que é marcação a mercado, gente? Marcação a mercado é a possibilidade de eu ter ganho de ações investindo na renda fixa. Então, basicamente, talvez você acredite que, poxa, na renda fixa dá para ter só esses ganhos aí de 12% ao ano. E aí talvez você fique pensando, poxa, 12% ao ano, bem melhor, né, do que eu me arriscar na bolsa, né? Um pensamento escasso pra caramba. Mas tudo bem, né? Mas o fato é que tem como você ter rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Já mostrei em alguns eventos que eu já promovi nos últimos meses. Eu já tive um ganho de 57% em 1 ano e 3 meses. Meus alunos já tiveram ganhos de 15%, 18%, mais ou menos essa faixa, 15%, 18%, num intervalo de 2, 3, 6, 7 meses. Então dá para ter ganhos muito maiores na renda fixa, por meio dessa marcação ao mercado. Tá? E aí o que acontece? Se você está começando a investir agora, respira fundo, talvez você não vai entender tudo que eu estou falando aqui, exatamente nessa pergunta, mas respira fundo, tenta entender, vai diluindo e qualquer coisa você me pergunta depois. Tá? O que acontece? Quanto maior o prazo de um título público, maior é a oscilação do preço com base na variação da taxa. Como que funciona essa tal demarcação ao mercado? Pensa comigo. Existe um título chamado Tesouro Prefixado, que é um título público do Tesouro Direto. Esse Tesouro Prefixado, existe uma regra do Tesouro Nacional que esse tesouro prefixado ele vale sempre na data do vencimento, ou seja, no prazo de validade desse título. Todo título tem um prazo de validade. No prazo de validade dele, ele tem que valer R$1.000, certo? Então aqui, ó, digamos que aqui é a linha de chegada. Ele tem que valer R$1.000 na data de validade dele. Agora, o que acontece? Digamos que falta 1 ano para a data de vencimento desse título. Se esse título tem uma taxa de rentabilidade de 11%, qual é o preço do título hoje? É um preço que, rendendo 11% durante 1 ano, o preço dele vai chegar em R$1.000, concorda? Porque o preço dele é R$1.000 na data de vencimento, prazo de validade. Tem que ser. Então, qual vai ser o preço dele hoje? O preço que, rendendo 11%, que é a taxa dele, vai chegar nesses R$1.000. Que preço vai ser esse? R$900. Por quê? Porque eu fiz uma conta de cabeça aqui. Poderia fazer, mas ia demorar muito tempo. Então, o que acontece? Essa taxa do título varia todo dia. Por quê? Um título público nada mais é do que um empréstimo que você, ou melhor, que investidores fazem para o governo federal. Todo investimento em renda fixa é isso. É um empréstimo que você faz para alguém. Você investe num CDB, você faz um empréstimo para o banco. Você investe num título público, você faz um empréstimo para o governo. Você investe em uma debênture, você faz um empréstimo para uma empresa. Então, o que acontece? O governo ele tem uma certa necessidade de empréstimo. Poxa, eu preciso emprestado, por exemplo, 200 bilhões de reais que eu quero pegar emprestados por meio desse título aqui, Tesouro Prefixado, que é o que eu estou te explicando. Tá? Aí, o que acontece? Se ele tem esses 200 bilhões emprestados, o que ele começa a fazer? Ele começa a reduzir essa taxa, porque ele não quer mais dinheiro, não quer mais que outras pessoas emprestem dinheiro para ele. Então, ele começa a reduzir a taxa para fazer com que as pessoas parem de emprestar dinheiro para ele, ele não precisa mais. Senão ele vai aumentar muito o endividamento dele e ele não tem essa necessidade. Então, se ele tem todos esses 200 bilhões, no meu exemplo, emprestados, ele começa a descer a taxa, a reduzir a taxa. Se a gente está num momento, por exemplo, de crise, de medo, de temor dos investidores, e ele, poxa, está só com 180 bilhões emprestados, ele precisa de 200, o que ele começa a fazer? Elevar a taxa do título de forma que ele tente convencer investidores a emprestar dinheiro para ele. Porque está faltando ali 20 bilhões para a conta fechar. Então, essa taxa do título muda, oscila todo dia, pode oscilar mais de uma vez por dia, inclusive. Só que, lembra que eu te expliquei que o preço do título é R$1.000 na data de vencimento? Pois é. Se o preço tem que ser R$1.000 na data de vencimento do tesouro prefixado, os outros não, tesouro prefixado. Se variar a taxa do título, o que tem que variar também? O preço do título hoje. Então vamos lá, imagina que você investiu vou pegar o mesmo exemplo que eu dei no início aqui, que você investiu num título que tem o prazo de 1 ano, a data de vencimento, o prazo de validade dele é daqui a 1 ano, e esse título tem uma taxa de rentabilidade de 11% ao ano. Qual que é o preço do título hoje? R$900. Por quê? R$900 rendendo 11% ao ano, durante 1 ano vai chegar em R$1.000. Agora, imagina que aconteceu um momento de catástrofe no mercado financeiro. Semana do álcool gel. Lá, março de 2020. E aí, o que aconteceu? Digamos que a taxa desse título
subiu assustadoramente para 50%. Que loucura, não vai subir para 50% de um dia para o outro, tá? Mas eu só vou dar um exemplo exorbitante para que fique até fácil eu fazer o cálculo aqui, tá? Então, o que acontece? Ou melhor, vamos pegar um exemplo menos exorbitante. A taxa subiu de 11% para 25%. Se a taxa do título com o prazo de 1 ano subiu de 11% para 25%, o que acontece? O preço do título tem que cair, certo? Por quê? Porque R$900 rendendo 25% ao ano durante um ano vai fazer com que esse valor seja bem maior do que R$1.000, só que tem que valer R$1.000 na data do vencimento, no prazo de validade. Então, o que acontece? O novo preço desse título vai ter que ser R$800, porque R$800 rendendo 25% durante um ano chega em R$1.000. Então, você percebeu, quando a taxa do título sobe, o preço do título cai. E a recíproca também é verdadeira. Se a taxa do título cai, digamos, a taxa cai de 11% para 5%, o preço do título vai ter que subir para uns R$960 mais ou menos, porque R$960 aproximadamente, rendendo 5% ao ano, vai chegar em R$1.000 depois de um ano. Ok, te expliquei o que é marcação a mercado. Isso é marcação a mercado. Agora, eu te expliquei no prazo de um ano. Só que quanto mais a gente alongar esse prazo aqui, o que vai acontecer? Maior vai ser o impacto dessa variação na taxa no preço do título. Porque imagina, eu estava te falando de uma mudança de 11% de rentabilidade anual para 25% durante um ano. Se essa rentabilidade tem uma variação de 11% para 25% durante 10 anos, o efeito dos juros compostos faz o impacto do preço ser muito maior. Então, quanto maior, foca comigo, quanto maior é o prazo de hoje até a data do vencimento do título, o que acontece? Maior vai ser o duration. Isso aqui é um termo técnico que eu explico dentro do meu programa de acompanhamento, mas você não precisa entender agora. Maior vai ser o duration, e aí eu estou falando só do tipo principal de título público, tem o com juros semestral também, mas não é o mais aplicável para quem está buscando multiplicar o seu patrimônio. Maior vai ser esse prazo, e maior sendo o prazo, uma variação na taxa vai gerar uma variação no preço muito maior. Ou seja, os títulos com prazo de vencimento mais longos são aqueles que o preço vai oscilar mais para cima e para baixo à medida que a taxa vai variar, a taxa do título. Então, qual que é o ideal na hora de você investir em marcação a mercado? Investir em títulos públicos focando na marcação a mercado. É você investir em títulos com o prazo mais longo possível desde que vale a pena. E esse desde que vale a pena é extremamente importante. Eu vou te mostrar aqui, na minha tela agora, o seguinte. A pergunta foi, o que é melhor para marcação a mercado? Tesouro IPCA+, 2035 ou 2045? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela do computador aqui, que vai ficar mais claro para você. Aqui. Olha só. Onde que eu estou aqui, tá? Eu estou dentro do site do Tesouro Direto e aqui eu consigo consultar quanto que está rendendo cada título público, tá? E aí o que acontece? Se eu percebo qual é a taxa de rentabilidade do 2035, que foi alvo da sua pergunta, e do 2045, eu vejo que a taxa de rentabilidade é a mesma. Mas quando eu comparo com 2026, que tem um prazo mais curto, é mais ou menos 10 anos de diferença de um para o outro e do outro para o seguinte, eu vejo que, poxa, aqui tem uma certa taxa, aí sobe para cá e aqui fica parado. Quando eu vejo pré-fixado, eu vejo, aqui tem uma taxa, aqui está parado e aqui sobe um pouquinho. O normal é, quanto maior é o prazo do título, maior tem que ser a taxa que o governo me paga. Por quê? Vamos voltar aqui para mim. Basicamente, porque, imagine o seguinte, imagine que você está emprestando um dinheiro para um amigo seu. E aí seu amigo te pediu lá, poxa, você me empresta R$10.000 aí, eu consigo te pagar daqui 5 anos esse valor e eu te pago uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano, por exemplo, tá? Você concorda comigo que existe uma determinada chance dele morrer, dele falecer e não te pagar, certo? Por quê? Todo mundo é mortal. Uma das poucas verdades universais é que você vai morrer, saiba disso. Então viva sabendo disso, inclusive. Só que, imagine que ele chega para você e diz o seguinte, poxa, Vinícius, eu não vou conseguir te pagar daqui 5 anos, eu vou conseguir te pagar só daqui 10 anos. Epa, dobrou o prazo do empréstimo. Se dobrou o prazo do empréstimo, dobraram, ou melhor,
As chances dele morrer, as chances dele ficar ultra endividado e não ter dinheiro para me pagar, as chances dele ter algum problema que sugue todo o dinheiro dele e ele não tem dinheiro para me pagar. Então, quanto maior o prazo, querendo ou não, maior é o risco, né? Então, se maior é o risco, maior deveria ser minha rentabilidade. Se maior deveria ser minha rentabilidade, quando eu faço essa comparação aqui entre o 2035 e 2045, eu vejo que, poxa, quanto maior o prazo, mais varia. Com base na marcação a mercado, maior é o meu potencial de ganho de ações investindo na renda fixa e contando com toda a segurança que ela me proporciona, tá? Agora, se a taxa de rentabilidade é a mesma, eu pego este daqui. Então, respondendo objetivamente para você, qual tesouro IPCA mais que eu invisto? Este aqui, ó, 2035. Eu não invisto no 45 por quê? Tem mais possibilidade, mais oscilação com base na marcação ao mercado? Tem. Agora, eu não sou remunerado à medida que meu risco aumenta. E tudo em que se refere a investimentos é relação risco-retorno. Agora, se eu tenho um risco adicional e não tenho retorno adicional, eu prefiro não entrar nessa. Então, eu invisto neste aqui ao invés deste aqui. Ah, Vinícius, mas no caso da marcação a mercado você teria mais ganhos. Sim, mas não necessariamente você vai conseguir capturar os ganhos da marcação a mercado. É muito normal que vá, tá? Porque os ciclos, eles viram mais ou menos a cada 5, 6 anos. Então, você consegue, por exemplo, de hoje até 2035, capturar pelo menos 2 ganhos com marcação a mercado. Isso é o natural. Agora, as coisas no futuro podem ter um prazo diferente das coisas no passado. Então, como eu sei que eu não consigo prever o futuro, o que eu faço? Eu me blindo de problemas que eu posso ter. Então, se eu não sou remunerado de forma adicional, a um risco adicional que eu tenho, eu pego aquele título que tem a segunda maior data de vencimento, o segundo maior prazo de validade.